Meus irmãos, vamos ouvir a palavra de Deus. Eu peço que os irmãos abram no primeiro livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel. Nós vamos ler o capítulo 1 todo, até o capítulo 2, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Rófine e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada, e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti este vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e chegaram à sua casa, a Ramá. Elcana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela ao Senhor, ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: Do Senhor o pedi. Subiu Elcana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: Quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor, e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Elcana, seu marido: Faze o que melhor te agrade. Fica até que eu desmames. Então somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito, até que o desmamou. Havendo-o desmamado, levou-o consigo, com um novilho de 3 anos, uma efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela:
meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés de seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei, e exalta o poder do seu ungido. Até aí. Amém? Vamos orar? Ó Senhor nosso, obrigado, Senhor. Obrigado pelo dom da Tua palavra. Que privilégio, Senhor, é podermos abrir a Tua palavra, ouvirmos Tua voz, Senhor, aprendermos mais de Ti. E por isso nós Te rogamos, nós Te suplicamos. Fala conosco, Senhor, nesta manhã. Apesar, Senhor, da fraqueza e da indignidade de quem traz a palavra, mas que Teu Espírito Santo, Senhor, possa capacitar, possa abrir o entendimento, possa edificar, possa trazer salvação aqui nesta manhã, Senhor. É o que nós Te pedimos, mais uma vez, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu lembro de um pastor que esteve aqui, acho que foi o pastor Vigor, que ele disse que sempre que ia pregar gostava de ler textos bem longos, porque caso o sermão fosse ruim, já tinha lido uma boa porção da palavra. E a palavra tem poder por si mesma, né? Então, assim, eu acolhi esse ensinamento. Vai que, né? Meus irmãos, essa é uma história bem conhecida. Todo mundo, desde o departamento infantil, inclusive, ouve essa história. E eu quero tratar com vocês algumas coisas aqui hoje, nessa manhã, mas antes é bom a gente, em primeiro lugar, a gente entender o contexto disso aqui. Em que momento, em que circunstâncias aconteceu tudo isso aqui? Ou seja, o livro de Samuel, o primeiro livro de Samuel, está se referindo a que momento? E é importante a gente lembrar que a gente aqui está no período histórico dos juízes. Você diz, como assim? Do livro dos juízes? Sim, é o período dos juízes, na sua fase final. E todo mundo que já leu, e espero que todos tenham lido, o livro de Juízes, já deve ter percebido que foi um momento bem escuro da história do povo de Deus. Foi um momento terrível. O livro de Juízes, inclusive, chega a ser estonteante em termos de ciclo de queda, né? É sempre o povo se afastando dos caminhos do Senhor, Deus usando os inimigos ao redor para oprimi-los, e aí eles clamam ao Senhor, Deus manda um libertador, um juiz, e está aí o nome do livro, Juízes. E aí essa pessoa é capacitada pelo Espírito Santo de Deus e vence os inimigos, fica tudo bem, só que o que é que acontece?
depois inicia todo o ciclo de novo. O livro de Juízes, gente, é esse ciclo que se repete. De apostasia, clamor, libertação e nova apostasia. E assim vai. Inclusive, eu peço que vocês voltem aí um pouquinho as páginas, pulando o livro anterior de Ruth, até a última página, o último capítulo do livro de Juízes. Ele termina assim. Juízes 21, versículo 25. Prestem bastante atenção a isso. É esse o contexto aqui de Ana. Naqueles dias, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Ou como o próprio livro de Juízes diz lá no início, cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos, e não ao que Deus considerava como certo. Esse é o período dessa história de Ana. Inclusive o livro imediatamente anterior, de Ruth, também é no período de Juízes. E aqui se trata, na verdade, da transição desse período dos Juízes para o período da monarquia. Certo? Recapitulando, vamos lá. Vocês lembram que Deus tirou o povo da escravidão no Egito. O povo ficou peregrinando no deserto por 40 anos. E aí Moisés morre. E com Josué como líder, o povo entra na terra prometida. Começam as chamadas guerras de conquista. E essas guerras de conquistas, com vai e vem, ou seja, com vitórias e derrotas, elas se estendem durante todo o livro de Juízes. É um período em que o povo não tem uma liderança. O povo não tinha um rei. E aí por isso Deus levantava juízes para resolver problemas específicos. E é aqui, justamente nesse contexto, onde cada um fazia o que era certo aos próprios olhos. Isso é uma outra forma de dizer, quando cada um fazia o que quer. Gente, é tipo assim, terra sem lei, cada um, e se isso parece com a época que estamos vivendo, não deve ser coincidência. Não havia valores absolutos dentro da sociedade. Cada um seguia os seus próprios caminhos. E aí o livro de Juízes mostra que esses caminhos eram horrorosos. Inclusive, as últimas histórias do livro de Juízes mostram assim o ponto mais baixo a que chegou o povo de Deus, provavelmente em toda a sua história. Mas vamos lá. E aqui, nesse período, a gente conhece esses personagens aqui. Esse casal, o marido Elcana, e vejam que, apesar de dizer aqui, vamos voltando para o texto aqui, versículo 1. Um homem de Ramataim Zofim, e aí fala a sua ascendência, filho de Jeroão, filho de Tou, filho de Zuf, Efraimita. Mas vejam só, Efraimita não significa que ele era da tribo de Efraim. Significava provavelmente que eles moravam na região montanhosa de Efraim. Sabe por quê? Porque lá em Crônicas, na genealogia de Samuel, vai dizer que ele é da tribo de Levi. E Elcana também era da tribo de Levi, certo? E aí tem esse dado aqui que é chocante, né, para nós. Ele tinha 2 esposas. Uma se chamava Ana e a outra Penina. E o que vem a seguir é o que sempre vem nas histórias de poligamia. Sempre tem problemas sérios. A Bíblia sempre ilustra essa tragédia familiar, que é essa prática contrária ao intento de Deus. E Jesus afirma isso claramente. Ele disse, lá no início, disse Deus para o homem deixar pai e mãe e se unir à sua mulher. E os dois se tornarem uma só carne. Mas enfim, não vamos falar disso. Aí tem a história das 2 esposas. Vejam, Ana
amada, estéril. E talvez tenha sido por essa esterilidade que Elcana tenha casado com Penina. E Penina é interessante que significa prolífica, produtiva, fértil. Ana significa graciosa. E Penina, ela tinha por prazer, tinha por quase que um hobby, perturbar Ana. Mas é perturbar assim, não de brincadeira, era de colocar Ana numa situação de agonia, de sofrimento intenso. E eu não sei se vocês vão lembrando aí, essa história tem ecos de histórias anteriores na Bíblia. Não sei se vocês percebem. Tem ecos da história de Abraão, com a mulher fértil zombando daquela que era estéril. Tem um único filho que é dedicado ao Senhor. Tem um eco também da história de Jacó, que também tinha 2 esposas. Uma que era amada, era estéril, e a outra era fértil. Tem ecos da história de Sansão, que também a mulher estéril e que teve um filho dedicado ao Senhor desde o seu nascimento, um nazireu, como Ana fez o voto aqui em relação a Samuel. O que é que isso revela para nós? A Bíblia vai nos dando pistas que às vezes a gente não percebe, de alguns padrões que vão se repetindo. E esses padrões nos ensinam algo. Quando a gente olha para o livro de Gênesis, a gente vê que é um livro de conflitos. E conflitos internos, dentro das famílias normalmente. Já na primeira família, um irmão mata o outro. E aí a gente tem esse conflito entre Sara e Agar, a gente tem conflito entre os irmãos Esaú e Jacó. Já teve o conflito entre Ismael e Isaac. E isso vai se repetindo. E aqui de novo aparece esse conflito, mostrando que o avanço do reino de Deus sempre é feito em meio a muita oposição, muitas vezes interna, inclusive. Mas vamos lá, seguindo a história. Apesar dessa época, Elcana fazia algo que a lei de Moisés ordenava. Ele subia ao local de adoração regularmente. Elcana é um exemplo nesse sentido. Ele levava a sua família, e aí sua família entenda, Penina, com seus filhos e filhas, e Ana. Eles iam até Siló. Aí você diz, espera aí, como assim Siló? Lembra que o templo ainda não havia sido construído aqui, e a arca estava, digamos, pousada em Siló. E lá se tornou o local de adoração no período dos juízes. E aí vejam só, ele subia anualmente, e aí quando chegava lá acontecia aquilo, né? A Penina começava a perturbar a Ana, começava a humilhar, e aconteceu aqui, em um desses anos, que Ana ficou tão triste, tão agoniada de espírito, que ela nem sequer quis comer. Ela chorou, chorou, chorou. E aí o que foi que ela fez? Ela orou ao Senhor. E ela fez um voto. É interessante, no versículo 11 diz assim. Quando ela faz um voto, ela diz, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva. Meus irmãos, às vezes a gente vê dúvidas em relação a votos. Posso fazer votos? A gente não vai tratar disso, tá? Eu recomendo que vocês leiam a Confissão de Fé de Westminster, capítulo 22, responde isso aí. Mas observem que o voto não é barganha. Você nunca pode colocar Deus na condição de seu devedor.
Veja que Ana faz um voto, mas diz: se benignamente, se o Senhor quiser, em sua bondade, em sua graça, me dá o filho, eu faço esse voto de dedicá-lo totalmente ao Senhor. E aí aparece o sacerdote Eli. O sacerdote Eli é um personagem interessante. Porque assim, quando você olha em todas as situações em que ele aparece, Eli nunca é acusado pessoalmente de um pecado claro, grave, ele mesmo. Mas ele é acusado por Deus de passividade em relação aos pecados de seus filhos. É interessante, vejam como a Bíblia traz algumas riquezas que às vezes a gente deixa passar. Diz assim, Eli, no versículo 9, o sacerdote assentado numa cadeira. Parece um detalhe sem importância, né? Mas se vocês forem ver, todas as vezes que Eli aparece na história, a Bíblia faz questão de dizer que ele está sentado. Ou, em uma delas, ele está deitado, que é naquela outra passagem conhecida em que Deus fala com Samuel. Inclusive, ele morre sentado, porque caiu, estava sentado na cadeira, cai e quebra o pescoço, já bastante idoso. Isso aqui a Bíblia está mencionando algo a respeito do caráter de Eli. Ele é um homem que vivia sentado. Mas vejam, Eli olha e vê lá uma mulher mexendo os lábios, aquela situação, aquela aparência atribulada. E qual é a conclusão dele? Ela está bêbada. E aí a gente poderia perguntar, peraí, de onde é que Eli tirou essa ideia, né? Por que haveria uma mulher no santuário, bêbada? Os capítulos seguintes, posteriores, talvez mostrem que nesse período dos juízes isso era algo comum. Inclusive, eu não sei se vocês perceberam, mas o texto, ele apresenta os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, que exerciam um ofício sacerdotal nessa época. E aí no capítulo seguinte, a gente vai ver que Hofni e Finéias eram pessoas desprezíveis. Eram sujeitos, o que a Bíblia chama de filhos de Belial. E é interessante porque Ana diz aqui, olha, eu não sou filha de Belial. Esse termo filha de Belial, na época significava alguém cujos pecados eram tão grosseiros que aquela pessoa era moralmente desprezível. Perdoem a palavra, mas assim, eram pessoas nojentas, moralmente. E ela disse, olha, eu não sou uma filha de Belial. Interessante que no capítulo seguinte, a Bíblia diz que os filhos de Eli eram filhos de Belial. E mais, dentre as muitas coisas que eles faziam de errado, uma delas era que eles se deitavam com as mulheres que ficavam nas redondezas do templo, na porta do santuário. Então vejam, quando Eli vê uma mulher com um comportamento um pouco diferente do usual, ele suspeita logo que é uma daquelas com quem os filhos dele costumavam lidar, se relacionar. Mas Ana, ela dá uma resposta respeitosa. Vocês perceberam? Gente, ela foi chamada de bêbada. Minha filha, vá para casa, sua bêbada. E ela explica que não era esse o caso, mas explica de forma
respeitosa diante do sacerdote. Isso aqui, a gente vai falar de algumas aplicações do texto mais adiante, mas aqui já tem uma, né? Quantas vezes nós reagimos com tanta violência a qualquer comentário nosso a respeito de nós, às vezes até verdadeiros. E muitas vezes não temos a humildade, o respeito que Ana teve aqui. Mas vamos lá. Ana explica a sua situação, diz: não, eu não sou isso, não me confunda. E diz o que é que estava fazendo. Eu estava orando. Eu estou tão atribulada de espírito que eu estava orando desse jeito. Foi isso que aconteceu. E aí é interessante que no versículo 18 diz: a mulher, falando de Ana, a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Depois que ela explicou a Eli, depois que ela recebeu uma bênção dele como sacerdote, e recebeu, e ele orou por ela, intercedeu por ela, ela comeu e mudou seu semblante. Ela continuava sem um filho. Deus não havia feito nenhuma promessa de que daria o filho. Mas vejam o poder da oração. Ela, apesar de nada ter mudado objetivamente, ela já mudou a sua disposição. Mas vamos lá. E aí eles se levantam de madrugada, adoram o Senhor de novo, voltam e chegam à sua casa. E aí diz o seguinte, versículo 19: e lembrando-se dela o Senhor. É interessante, viu, gente? Porque essa expressão só tinha ocorrido antes 2 vezes na Bíblia. Uma a respeito de Noé, que diz que o Senhor lembrou-se de Noé, depois de muitos dias de chuva e de dilúvio. E a outra ocorre lá no início de Êxodo, no capítulo 2, quando o povo, clamando sob o jugo da escravidão, diz que Deus se lembrou da aliança com Abraão, Isaque e Jacó. O que é que eu estou querendo chamar a atenção com isso? Esse termo, o Senhor se lembrar, é um termo que ocorre em contextos de alianças. Aliança com Abraão, aliança com Noé. Era como se, ao dizer que Deus se lembrou dela, Deus estava pronto, mais uma vez, a avançar mais passos nos seus propósitos redentores. Como ele havia avançado com Noé e como ele havia avançado com Abraão, com Isaque e com Jacó. Algo novo vai acontecer aqui. O escritor está nos preparando para dizer, algo muito importante na história maior da redenção vai acontecer neste momento. E aí ela concebeu e deu à luz a Samuel. E é interessante, né? Porque ela tinha feito um voto de que entregaria ao Senhor o menino por todos os dias de sua vida. Só que logo depois que ele nasce, quando chega o tempo, Elcana se prepara, chama todo mundo para ir para onde? Para Siló, como sempre fazia todos os anos. Só que a Ana diz, eu não vou desta vez. Isso aconteceu por alguns anos. Ana estaria desobedecendo a Deus. Ana, na verdade, estava certa de que quando ela fosse à casa do Senhor, Samuel não voltaria. É como se ela sentisse que se ela fosse com ele,
e voltasse para casa, seria como se ela estivesse descumprindo o voto. Ela disse: eu vou, mas volto sozinha, volto sem o Samuel. E aí vem aquilo que é chocante, também é chocante para nós. Esse voto de Ana, não é? Diz que quando ele foi desmamado, ela levou ele para o templo, para deixá-lo lá. É interessante que há uma discussão sobre a idade desse desmame. Se for o desmame mesmo, no sentido literal, seria em volta de 3 anos. Imagine você, mãe, levando o seu filho de 3 anos para dedicá-lo ao Senhor. Aí outros dizem: não, desmamar pode ser algo mais metafórico para a ideia de maturidade na infância. Então seria lá para uns 8 anos. Como se isso mudasse, né? O drama, digamos, o peso, o custo do cumprimento desse voto. Talvez fosse até mais difícil, né? Não sei se vocês concordam. Talvez com 8 anos fosse até mais difícil. Depois de 8 anos de convivência, a criança já com toda a infância vivida, enfim. Mas seja como for, ela cumpriu o seu voto. E ela chega lá. Vejam, de novo, o modo respeitoso com que ela trata Eli. Ela poderia ter chegado: ó, tá aqui a bêbada, ó. Mas não, ela lembra ele: ó, eu sou aquela. Eu sou aquela. O Senhor me concedeu. E ela é agradecida a Deus. E aí vem a segunda oração de Ana, que está no capítulo 2. Eu quero focar um pouco mais nessa oração, nesse cântico. Ela inicia assim: o meu coração se regozija em Samuel. É isso? O meu coração se regozija no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. Às vezes nossa tendência é olhar tanto para aquilo que Deus nos dá, principalmente se isso vem depois de intensa e demorada oração, e chegar a ponto de idolatrar aquilo que a gente recebeu. Mas Ana, nesse momento, ela deixa de lado o dom e louva o doador. E ela ressalta alguns atributos de Deus aqui na sua oração. Ela fala de sua santidade, e é importante isso. Versículo 2: não há santo como o Senhor. Sabe por que é importante? Ela está dizendo: olhe, Deus tinha fechado o meu ventre. Isso é dito no capítulo 1. Foi Deus quem a impedia de ter filhos. Ela disse: olha, o Senhor é santo, é puro em todos os seus motivos, em todos os seus caminhos. Mesmo quando Ele tira a vida e quando Ele a dá. Versículo 6. Ele é santo quando Ele empobrece e quando Ele enriquece. Versículo 7. Quando Ele exalta e quando Ele humilha. Ele é sempre santo. Além da sua santidade, ela ressaltou o poder dele quando diz que Ele é a rocha. Ressaltou a sua sabedoria, versículo 3. O Senhor é o Deus da sabedoria. Ela sofreu durante anos com Penina no pé de ouvido dela. A situação em si já era um transtorno.
e ainda ter alguém piorando. Mas ela diz: o Senhor é sábio em todos os seus caminhos. Tipo assim, o Senhor sabe por que me fez sofrer. Eu não tenho mágoas com Deus, eu não tenho raiz de amargura. E diz que o Senhor é justo. Pesa todos os feitos na balança e retribui cada um segundo as suas obras. E aí ela continua fazendo, descrevendo opostos. Isso é uma coisa bem comum na Bíblia. E como Deus inverte as coisas. Ela fala rico, pobre, vivo, morto, forte e fraco. E aí fala como Deus subverte os padrões do mundo. Como Deus transforma os fortes em fracos. Como Deus transforma os fartos em famintos e os famintos em fartos. A estéril em alegre mãe de filhos. Como o Senhor empobrece e enriquece. E aí ela conclui nos versículos 9 e 10. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Meus irmãos, eu quero tirar algumas aplicações aqui para nós, desse texto que nós trabalhamos. A primeira é a respeito do exemplo de Elcana. Nós vivemos numa época em que cada um faz o que é certo aos próprios olhos. Mas faça como Elcana. Faça como Elcana. E era uma época em que dentro do povo de Deus, cada um fazia o que era certo aos próprios olhos. E mais, dentro do templo, os sacerdotes, filhos de Eli, faziam o que era certo aos próprios olhos. Mas nada disso impediu Elcana de ter uma vida piedosa e de dirigir, conduzir a sua família nessa piedade. E aqui vai uma aplicação especial para nós homens. Faça como Elcana. Mesmo que o mundo, e talvez, se ocorrer até a própria igreja, entre num caminho de apostasia, continue conduzindo a sua família em adoração. Uma segunda aplicação é que a casa do Senhor também é lugar para os aflitos. Isso pode parecer óbvio, né? Mas, vamos lá, não parece que na igreja aqui aos domingos todo mundo é feliz, sorridente, tudo bem? E a pessoa que está em profunda aflição pode se sentir totalmente deslocada, totalmente à parte. Mas aqui é o seu lugar. Mesmo que você pareça uma bêbada aos olhos dos outros, não se afaste da casa do Senhor. Um pastor disse: às vezes a igreja é o lugar mais deprimente para aqueles que se sentem isolados por suas provações, embora também seja o lugar em que elas mais precisam estar. Isso também fala a nós outros. Quando vemos alguém aflito em nosso meio, cuidado para não fazer como Eli. Aquela pessoa que está destoando de todo aquele clima de festa, de alegria, que não é errado, tá, gente? Mas a casa do Senhor é para os aflitos. Uma outra aplicação
não se escandalizem. Mas aquele que causa o seu problema é o único que pode resolvê-lo. Eu estou falando de Deus. Deus havia fechado o ventre de Ana. E como Ana diz aqui, é Ele quem empobrece, é Ele quem abate, quem humilha, é Ele quem não se escandaliza, é Ele quem mata. Ele usa meios, e Deus é santo. Deus é totalmente santo e sábio em todos os seus caminhos. Ele nunca se torna culpável pelo mal que outras pessoas nos fazem, por exemplo. Mas é Deus quem está ordenando todas as coisas para o bom propósito. Ao invés de você se ressentir com Deus, e às vezes é o que a gente sente, por que o Senhor fez isso? Essa dor, esse fracasso, esse luto, essa desesperança. Mas ao invés de você se afastar dele, corra para ele, como Ana fez. É interessante o catecismo de Heidelberg, que é um catecismo lindo, 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 lindo. Na pergunta 27, ele diz assim: o que é a providência de Deus? Olhem a resposta. A providência de Deus é a força toda poderosa e presente com que Deus, pela sua mão, sustenta e governa o céu, a terra e todas as criaturas. Como a gente cantou hoje. Suas mãos sustentam os céus e sustentam o meu viver. Continua. Assim, ervas e plantas, chuva e seca, anos frutíferos e infrutíferos, comida e bebida, saúde e doença, riqueza e pobreza, e todas as coisas, atenção, não nos sobrevêm por acaso, mas vem de sua mão paternal. Gente, nós não somos pagãos, nós não acreditamos em acaso. Tudo vem das mãos de Deus. Mas qual é a beleza aqui dessa resposta? Depois de descrever todo o poder dessa mão, ele diz, é uma mão paternal. Você pode ser como uma criança pequena sendo levada para tomar uma vacina, esperneando e se indagando, por que meu pai está fazendo isso? E o seu pai sabe que está fazendo aquilo para o seu bem. O Pai Celestial perfeito faz assim. Claro que esse é um exemplo pobre, né? Mas ele faz assim. Mais uma aplicação. Ana cumpriu o voto. Um voto custoso. Totalmente. Qual é a aplicação disso? Nossa tendência, se a gente faz um voto, e lembrem-se do que Eclesiastes diz, por favor, não seja precipitado em fazer voto. Não seja. Mas se você fizer, cumpra. Mas quando a gente faz, já perceberam que a nossa tendência é cumprir o mínimo possível? Na hora do aperreio, às vezes a gente faz um voto dizendo que vai fazer uma coisa. Mas na hora diz, não, mas eu tenho como cumprir de uma forma mais... Por exemplo, Samuel era da tribo de Levi. Não sei, Ana, mas se fosse eu, certamente eu teria pensado assim, rapaz, eu prometi dedicá-la, não foi? É só colocá-la no serviço do templo lá, nos turnos, como os levitas. Mas não, Ana sabia que tinha
votado que ia entregá-lo totalmente ao Senhor. Você sabe o voto que você fez. Cumpra-o. Uma outra aplicação é a seguinte. Samuel não ficou traumatizado. Porque, gente, vamos lá, a gente pensa, normalmente dá uma pena, né, de Samuel. Imagina a criança vendo sua mãe e seu pai indo embora e sabendo que ia viver morando ali, em outra cidade. Mas é interessante que quando a gente vê a vida de Samuel no restante do livro, você não vê nenhum traço assim de raiva com Deus, de mágoa com a sua mãe. Aliás, eu ouso dizer que Samuel é um dos personagens emocionalmente mais equilibrados do livro de Samuel. Claro, eu estou falando do que a gente lê, do que está revelado na Bíblia. Saul, por exemplo, que foi o primeiro rei que ele ungiu. Tá, mas Saul não é um bom exemplo, né? Saul era perturbado. Mas eu diria, os irmãos podem não concordar, Samuel é mais sereno, mais constante do que o próprio Davi, por exemplo. Por que eu estou dizendo isso? Dedicar o seu filho ao Senhor, e não precisa ser assim não, mas dedicar o seu filho ao Senhor não vai traumatizá-lo. Às vezes a gente, rapaz, bichinho, acordar cedo no domingo. Bichinho, vai ser o único da escola que não vai participar da festa lá, pagã. Não vou fazer isso não, ele vai ser traumatizado, isolado. Dedicar o filho ao Senhor não causa trauma. O legalismo causa traumas grandes, mas a dedicação ao Senhor, inclusive uma dedicação que gera isolamento em algumas situações, que gera renúncia, que gera dificuldades. Uma outra aplicação é em relação à oração. Eu quero chamar a atenção de duas coisas a respeito da oração de Ana aqui. Primeiro, ore, mas faça o que tenha que ser feito. Ana pediu por um filho. Ela orou. E o que foi que ela fez? Isso mesmo que vocês estão pensando. Elcana coabitou com Ana, sua mulher. Você está orando por emprego? Não fica orando no horário comercial, não. Imprima uns currículos e vá andar e entregar. Você está orando para passar numa prova? Levante-se, sente-se e vai estudar. Não estou dizendo, aí o orar é sem cessar. Não, enquanto você faz isso, você continua em espírito de oração. Senhor, me ajuda a entender isso aqui. Me ajuda a resolver esse problema de matemática. Abre as portas, abre essa porta aqui, se for da tua vontade. Mas você precisa orar e fazer o que tem que ser feito. E também, a gente precisa orar conhecendo os atributos e os feitos de Deus revelados na palavra. Vocês veem o peso teológico da oração de Ana? De onde ela tirou isso tudo? Ela estava, a gente vai ver daqui a pouco, muito familiarizada com Moisés, com a lei de Deus.
E ela conhecia os atributos de Deus. Por que isso é importante, gente? Para você não se aproximar de Deus como as pessoas se aproximam dos ídolos, com pressuposições erradas a respeito de quem Deus é, de sua natureza. Vejam as coisas que Ana afirma aqui. Apesar de tudo que eu passei, Deus é santo, Deus é justo, Deus é sábio. Mas, voltem aí, por favor, para o capítulo 2. E aí, para a gente fechar. Ana termina assim. Capítulo 10. Segunda parte. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Gente, quando vocês leem isso aqui, você não tem aquela reação assim, Hã? Peraí, que rei? Samuel tinha acabado de nascer, tinha acabado de ser desmamado, não de nascer. Ele ia crescer, virar adulto, resolver alguns problemas antes. E ia ungir, mais de 50 anos depois, o primeiro rei de Israel. E depois ia ungir o segundo. Samuel era um fazedor de reis. E está aqui o grande passo adiante na história da redenção, do qual eu tinha falado. Samuel é um personagem que ele é o último dos juízes e ele unge os primeiros reis. Ele faz a transição de um período da história da redenção para o outro. Mas como assim? Ana está falando de quem aqui, gente? Saul provavelmente não tinha nem nascido. Nasceu pouco depois. Ana foi contemporânea, talvez tenha vivido no mesmo tempo de Ruth já velhinha. A gente sabe que de Ruth vai vir Davi. Ela é bisavó de Davi. Mas Ana não sabia disso. E ela ora: o Senhor dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. E vocês sabem que a palavra ungido é a mesma Messias. O Senhor dá força ao seu rei e exalta o poder do seu Messias. Voltem lá para Gênesis 17, rapidinho. Versículo 6. Deus falando com Abraão: far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. A gente quase nunca lembra, né, dessa frase. Estava embutida na aliança de Deus com Abraão o reinado, o rei. E depois isso é repetido para Jacó, o filho de Abraão. Não precisa abrir, mas lá em Gênesis 35, versículo 11. E mais, Jacó, antes de morrer, quando ele abençoa todos os seus filhos, as 12 tribos, que viriam a ser as 12 tribos de Israel, Jacó faz a profecia, enuncia a profecia, que o cetro não se apartaria de Judá. O cetro como
símbolo da monarquia. E tem mais. Moisés, algumas centenas de anos depois, lá em Deuteronômio 17, quando está descrevendo as leis, várias leis, de repente ele abre uma seção assim, os direitos e os deveres do futuro rei. Aí você fala, hã? Moisés. E aí Moisés morre antes de entrar na terra, aquela história que você já conhece. Tem o período dos juízes. 300 a 400 anos depois de Moisés, vem Ana e se insere nessa corrente. Olha que corrente. Abraão, Jacó, Moisés e Ana. E retoma essa profecia e diz: o Senhor dá força ao seu rei e exalta o poder de seu ungido. Eu particularmente acho Ana, das mulheres do Antigo Testamento, a mais notável. Eu sei que tem outras, a própria Ruth que a gente falou, Sara, Abigail que aparece aqui em Samuel também. Mas coube a ela trazer o fazedor de reis ao mundo e já retomar, agora já prestes a se concretizar, e ela não sabia claramente que Moisés iria ungir o primeiro rei de Israel, mas ela volta ao tema do reinado. E isso aqui, gente, corrige inclusive uma coisa que a gente normalmente repete muito, que Deus não queria que o povo tivesse um rei, mas o povo quis e Deus deu, por meio de Samuel. Isso é verdade, em parte. Na verdade, o grande problema aqui foi que o povo disse que queria um rei como as demais nações. Mas a figura do rei, espero que tenha provado, já estava embutida no pacto com Abraão. Mas vejam só, o nascimento o nascimento de Samuel não resolveu os problemas do povo. Saul não resolveu, nem mesmo Davi, nem mesmo o filho de Davi, e eu estou falando do imediato, Salomão, em toda a sua glória, que levou o reinado ao seu auge, a monarquia, o território inclusive de Israel, alcançou o seu auge com Salomão. Mas eles não resolveram os problemas do povo de Deus. Davi, apesar de ser um rei modelo, ainda não era o rei ideal. E quando você continua lendo 1 Samuel e 2 Samuel especificamente, você vai ver isso. Davi ainda não era o rei que Israel precisava e que nós precisamos. Embora fosse um guerreiro e que venceu muitos inimigos de Israel, o maior inimigo do povo de Deus ainda ficou de pé. Ou seja, o cântico, que é um cântico profecia de Ana, ainda aguardava um cumprimento pleno, um cumprimento maior. Como eu disse, gente, o cântico de Ana ele foi inspirado em Moisés. Muito provavelmente vocês não vão conseguir ler. Mas eu coloquei. Eu sei que não é costume, né, fazer uma apresentação assim, mas se puder projetar aqui.
Vocês não vão conseguir ler, provavelmente. Mas quando chegarem em casa, aqui desse lado está o Cântico de Ana, partes dele. Do outro lado está o Cântico de Moisés. Depois vocês veem Êxodo 15. Gente, as semelhanças são incríveis. Incríveis. Você vê que Ana se inspirou em Moisés. Ela olhou para trás. Agora, quando a gente passa para frente, pode passar o segundo. A gente tem um cântico de Davi, lá em 2 Samuel 22. De novo, Davi se inspira em Ana. Estão vendo a corrente? Esse cântico de Davi está lá em 2 Samuel 22. É o Salmo 18 que a gente leu como leitura alternada. Só que o cântico é muito grande, o salmo é muito grande, a gente só leu uma parte. Mas a gente vê que claramente ele se inspira no cântico de Ana, que se inspirou no cântico de Moisés. Pode deixar aí. E é interessante que, preste atenção a isso, esses 3 cânticos, eles terminam, a última linha deles é falando de rei ou reinado. Não está aí. Mas, Êxodo 15, 18, Moisés diz, a última linha do seu cântico, o Senhor reinará por todo o sempre. Aí vem Ana e diz, o Senhor dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. E Davi termina o seu cântico dizendo assim, é ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. A profecia a respeito do rei, no reinado do Senhor, vai se avolumando, vai crescendo. Mas a história da monarquia a gente conhece, né? Em Israel. Foi, em muitos sentidos verdadeiros, um fracasso. Apontando que ainda faltava algo. Um cumprimento maior estava por vir. Cerca de 1000 anos depois, vamos comigo lá em Lucas, capítulo 1. Cerca de 1000 anos depois, uma outra mulher compôs um cântico. E adivinha em quem ela se inspirou? Gente, eu não estou excluindo a inspiração do Espírito Santo. Eu estou falando de fontes sacras da própria palavra que os autores vão usando. Vamos ler do versículo 46 ao 55. 1000 anos depois de Ana, a mulher cantou assim. Então, disse Maria, a minha alma... Pode passar o slide, viu? Eu vou colocar aí só para... Pronto, obrigado. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. As mesmas palavras de Ana. Porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente. Dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Vão vendo aí os paralelos.
Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera a nossos pais. Viram o que Maria fez aqui? Ela pegou essa tradição desses cânticos, todos que terminam a respeito do rei, falando de um rei, e ela como que fecha o ciclo, como prometido a Abraão. Como a gente viu, a primeira vez que a figura do rei aparece na promessa do Senhor. O que é que Maria estava dizendo aqui? A esperança de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, de Ana, de Davi, estava em seu ventre. A gente está chegando na época de Natal. Eu acho que uma das formas de definir o Natal é o trecho daquela música que a gente canta aqui. Eu acho que esse cântico de Maria faz muito isso. Erga os olhos, o Rei chegou. A luz do mundo nos alcançou. Essa era a esperança. Esse era o Rei perfeito. Todas as misericórdias prometidas a Abraão e demonstradas ao longo de tantas histórias do Antigo Testamento, veio ao mundo e vai voltar. E vai voltar. No livro do Apocalipse tem o Cântico de Moisés, que a gente também canta. Ó Rei das Nações, grandes são as tuas obras. E fala justamente do Rei das Nações que voltará. A Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, mostra o reinado de Cristo.